ficar aqui com essa girafa. Girafa, que interessante. Muito bem. Nós lemos aqui um texto da Palavra de Deus sobre o povo lá no Egito. O povo foi escravizado. Não era a intenção no início, né, quando José providenciou aquele lugar para o povo. Era para que eles crescessem, multiplicassem, fossem úteis, né, para o Egito. Mas José sabia que aquele povo iria sair dali, depois de multiplicar, se tornar uma grande nação. E, inclusive, profetizou sobre a retirada dos seus próprios ossos e fosse levado para a terra prometida. Porque Deus tinha um plano, né, para levar o povo de volta à terra onde ele mostrou para Abraão. Quando Deus chamou Abraão, disse, né, eu vou levar para uma terra, né, e sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão peregrinou ali, e realmente as coisas aconteceram, Isaac, Jacó, depois Jacó teve os 2 filhos, e dentre eles José, e Deus então trouxe revelações tremendas para José, sobre tudo o que ia acontecer naquela região, e ele acabou sendo vendido pelos seus irmãos como escravo, porque José era a coqueluche do pai, e isso causou ciúmes entre seus irmãos. E não só isso, parece que ele é coqueluche de Deus também, porque Deus trazia revelações incríveis para José. E José então começou a ter sonhos de que, né, ele teria um lugar de honra, de proeminência. E isso é tremendo. A vida de José é um exemplo fabuloso, né, para quem conhece, porque José tinha aquela visão e em nenhum momento sequer ele duvidou de que aquilo iria acontecer em sua vida. Mesmo sendo vendido, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, foi para o Egito e ali foi servir Potifar. Depois, por uma situação, né, constrangedora, a mulher Potifar ficou enamorada dele, apaixonada, e queria de alguma forma, né, ter um envolvimento com ele. E ele recusou isso, acabou sendo acusado injustamente, foi preso. Só que José, em qualquer lugar que ele estava, ele destacava. Ele tinha realmente algo, né, de Deus nele, e era notório. E ali na prisão ele se tornou uma pessoa também que cuidava dos presos, cuidava daquela prisão. E depois houve a situação de um padeiro, um copeiro que foram presos, né, e foi lançado naquela prisão. E eles, um não tinha culpa, o outro sim, era responsável pela sua prisão. E José então trouxe uma revelação tremenda para os dois, e dizendo que um iria ser morto mesmo, ia ser julgado, condenado e culpado. No entanto, o outro voltaria e assumiria de volta o lugar que Deus, né, que ele tinha anteriormente. E assim aconteceu justamente como José havia dito. Mas assim que José falou, né, essa revelação para o padeiro, falou assim, olha, quando você voltar lá, você... Padeiro ou copeiro, não sei, mas pronto. Então, quando você voltar, lembre-se de mim, fala bem de mim, para que eu saia daqui. Porque eu sou um inocente, não estou aqui. Interessante que José depois saiu daquele lugar, se tornou o primeiro, né, ali no Egito, e veio a fome. Ele, né, o faraó teve revelações e ele teve discernimento de salvar não só o Egito, mas todos os povos em redor.
porque se não tivesse criado uma estratégia ali fantástica, o próprio Egito ia sofrer. Porque eles iam alimentar, não sabia que os próximos 7 anos seria de fome, mas José, com a revelação divina e com a sabedoria divina, conseguiu salvar todos aqueles povos. E ele então chamou seus familiares, foram 70 pessoas, né? Filhos de Jacó, os 11 irmãos, os 10 irmãos, né? E desceram para o Egito. E ali no Egito eles tiveram um lugar em Gósen, uma terra, né, maravilhosa, viveram em paz, multiplicaram, cresceram. Só que, no entretanto, José faleceu, morreu. E José falou assim, olha, vocês vão sair daqui. Quando saírem, levam os meus ossos para a terra que Deus preparou. E é incrível. Só que José faleceu e veio outro faraó para aquela terra. E então começou a maltratar fortemente o povo de Israel. E 400 anos passaram de escravidão e cada vez mais intensa. E esse rei que veio, que não conhecia José, realmente abusou da sua autoridade, maltratando, né, aquele povo. E Deus então providenciou um Salvador, Moisés. Mas antes disso, esse faraó começou a ver que o povo de Israel era próspero e se multiplicava muito. Os filhos, não tinha pessoas que morriam no nascimento, as mulheres eram, né, férteis, e os homens também vinham para casa, claro, tinham suas mulheres, e assim aquela nação crescia de uma forma fantástica ali mesmo, né, no Egito. O faraó ficou preocupadíssimo, falou, daqui a pouco eles tomam conta do Egito, vamos procurar um meio de diminuir essa produtividade de seres humanos. Então, falou com as parteiras para que elas, quando fosse fazer o parto, matassem a criança ao nascer. Artimanha diabólica. Só que as parteiras gostavam muito daquele povo e atrasava e depois não matava os filhos. E o faraó então perguntou, então o que está acontecendo? Os filhos continuam crescendo? Falei, não, é porque elas são tão, né, fortes, mulheres robustas e, né, e elas, quando nós chegamos lá, o filho já nasceu, então não dá para a gente matar. Mas a perseguição se intensificou. Então ele começou a pegar as crianças e lançar, né, no rio Nilo. E o Nilo, né, infestado de jacaré e crocodilo. E é interessante que eles tinham como deuses quase tudo, né? Tudo que se mexia, que movia. E o Nilo era um deus também, considerado sagrado por eles. E quando havia enchente, que o Nilo, né, alagava todas as margens, muitos iam ali, que era mais raso, né, tomar banho, assim como hoje eles fazem na Índia, lá no rio Ganges, né? Não importa da sujeira, da imundícia, mas eles consideram que o rio é sagrado, aquelas águas são sagradas, eles vão ali mergulhar para se purificarem. E nessa perseguição, a mãe de Moisés, quando deu luz a Moisés, viu que era, né, por direção, por providência divina, viu que era uma criança formosa. E Deus a orientou a, de alguma forma, ocultar aquela criança, salvá-la, colocou num cestinho e pediu para Miriam levar e colocá-la no rio, naquela parte rasa, onde, né, o rio Nilo alagava. E justamente no momento que a filha de Faraó veio fazer talvez um banho de purificação, né?
quando viu aquele cesto, pediu uma da serva para buscar aquele cesto e viu que a criança estava ali, formosa. Então ela falou, Deus Nilo me trouxe um presente maravilhoso. A criança, então eu vou adotá-la. Como é que eu faço? Se eu levar para o Egito, meu pai vai querer matá-la. Então tem que arrumar alguém. Mas a irmã de Miriam, a irmã de Moisés, estava ali. E falou, olha, aproximou-se, se você quiser, eu consigo alguém para cuidar dessa criança. E então assim aconteceu. Moisés, então, foi salvo do Nilo e se tornou a filha, o filho da filha de Faraó, e se tornou um homem ilustre, grande, e ele tinha um propósito de Deus. E é claro que aquela nação, os povos sabiam desse plano de Deus de tirá-los. Evidente, porque isso já veio desde José. Então eles tinham essa expectativa de que eles teriam sua terra. E estavam esperando esse libertador. E ali estava Moisés. Então eles consideraram verdadeiramente como Moisés como seu libertador. E Moisés quis fazer isso. Quis libertar o povo. E teve compaixão. E ele, como um maioral ali no Egito, ele não quis aquela glória. Ele não quis viver como filho de Faraó, como um rei, como um príncipe. E ele teve compaixão, dada por Deus, de tomar as dores do seu povo. E um dia viu um Egito maltratando um dos seus irmãos, e ele acabou matando esse egípcio. E ele teve que fugir. Ele teve que fugir, porque foi ameaçado de morte. É interessante que ele vai para uma terra distante, próximo a Monte Sinai, por ali, naquela região, e ali ele encontra Jetro, que depois tem uma esposa, porque ele não queria mais voltar para o Egito. Agora é interessante, Moisés viveu 40 anos no Egito, e ele fugiu. E lá no deserto, então, ele casa, e ele então começa a ser pastor de ovelha. Parece que Deus, quando quer colocar responsabilidade na vida de uma pessoa, Ele coloca dificuldade para ela. Então, quando Deus quer trabalhar na vida de um pastor, Ele arruma um monte de ovelhas difíceis, problemáticas. E aí é a forma de Deus trabalhar no coração deste pastor, a produzir paciência. E foi assim que Deus fez. Vocês já imaginaram? Eu às vezes vejo história de ovelhas. Eu estava vendo um vídeo, uma ovelha estava entalada numa vala, e foi um homem lá e tirou a ovelha. Quando tirou a ovelha, ela saiu saltando, caiu na vala à frente. No mesmo lugar, ficou entalada. Então a ovelha é meio assim, estrabolhada, é meio sem muito tino, pá. Então, um pastor, para estar cuidando de um rebanho de ovelha, ele precisa ter muita paciência. Ele começa, só que você ficar 20, 30 anos no rebanho, você acaba assimilando o caráter da ovelha. Você começa também a ser meio grogue, esquece de você, a sua autoestima, a sua soberba, passa agora a não existir mais. E Deus começou a tratar na vida de Moisés. Deus começou a tratar naquela área, naquela região. E Moisés pôde aprender muito com os rebanhos. Ele pôde se humilhar muito. Ele pôde produzir muita paciência. Tanto que a Bíblia diz que foi o homem mais paciente que teve na face da terra, Moisés. Mas, de repente, está ali no deserto, curioso. Parece que Jetro falava que aquele era o monte de Deus, ele tinha alguma curiosidade em saber o que acontecia, porque parece que era normal naquele monte ter alguns relâmpagos, alguma luz, uma nuvem coramba,
E Moisés tinha curiosidade com aquilo. E o próprio Jetro soube e falou, olha, aquele é o monte de Deus. Ele falou assim, olha, eu vou subir lá. E de repente ele encontra uma sarça, né, com chamas. E ele fica curioso. Quando vai aproximar, fala, por que tem esse fogo e ela não se consome? E de repente Deus começa a falar com ele. E aqui o texto que nós lemos, né? E o Senhor disse a Moisés, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu sei dos seus sofrimentos, e desci para salvar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e vasta, para uma terra que corre leite e mel, para o lugar onde estão ali os cananeus, né, os heteus, os amorreus, os perizeus, né, do Eveu, do Jebuseu. E então ele fala, e agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, versículo 9, e eu vi os tormentos com que os egípcios os oprimem. Vai, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então agora esse homem, Moisés, está ali, já trabalhado, e ele começa a sentir até, né, baixa estima. Meu. Moisés já começa a falar, quem sou eu? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Agora Moisés se sente uma pessoa quebrantada e às vezes impotente, porque o processo da vida dele foi profundo. Teve que fugir, tomou uma iniciativa na sua vida, se tornar o libertador de Israel e falhou. Porque quando nós tomamos iniciativa de fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira, vamos sempre quebrar a cara. Quando nós queremos fazer o trabalho de Deus com a nossa força, vamos quebrar a cara. Se eu quiser me vangloriar diante daquilo que Deus, né, coloca diante de mim, eu vou quebrar a cara. Então Deus quer um coração humilde, um coração quebrantado. E para isso ele precisou trabalhar na vida de Moisés. E a forma que ele trabalhou na vida de Moisés foi colocá-lo num deserto, cuidando de ovelhas. Num lugar ermo, sozinho. E então nós vemos aqui no versículo 13 as coisas acontecendo. Versículo 13 diz assim, e Moisés disse a Deus, Deus insiste com Moisés, olha, eu sou fraco, né? Quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E no 13 Moisés disse a Deus, eis que eu irei aos filhos de Israel e lhes direi, o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me dirão, qual é o seu nome? O que lhes direi? Moisés agora começa a falar, mas puxa, o que eu representar? Eu não posso ir do meu nome. Eu sou um fracassado. Eu já tentei isso. Eu preciso do nome de alguém. Quem é que vai me respaldar nessa missão? Esse é o nível que Deus quer levar a cada um dos seus. Cada um de nós. Nós temos que fazer as coisas em nome de Deus. Para a glória de Deus. Sendo mandado por Deus. Nós não temos que estar achando que nós podemos de nós mesmos fazer alguma coisa. Então Deus começa a trabalhar, né, a mostrar que Ele é poderoso quando Moisés se submete, se humilha. Olha, dependa de mim. Mas ele continua a olhar para ele. Ele continua a olhar para ele. Aqui no capítulo 4, versículo 1, a outra desculpa de Moisés. Aí Deus continua a falar com ele, Moisés responde e diz, mas se eles não crerem
nem ouvir a minha voz. E se disserem, o Senhor não apareceu para você, e o Senhor lhe disse, que é isso que tens na tua mão? Ele disse, uma vara. E ele disse, lança no chão. E ele lançou no chão, e ela se tornou uma cobra. Aqui novamente, Moisés começa a olhar, como é que eu vou fazer? Não é? Eles não vão me ouvir. Aqui a insegurança estava no coração de Moisés. Ele podia ir lá, mas como é que o que eu vou mostrar? Se eu falar, eu já falei, eles não vão me crer. Eles sabem do meu fracasso. Então, Deus mostra a Moisés aquilo que ele vai dar, né? E pede a Moisés para ela colocar a vara, jogar a vara no chão, a vara transformar em uma serpente. Depois, né, Deus pede para Moisés pegar novamente na cauda da serpente agora, e ela volta a se tornar a vara. Depois, olha, coloque a mão, né, dentro da roupa, no seu seio, no peito. E quando Moisés tirou a mão, estava cheia de lepra, né, branca, cheia de escama. Falou, coloca novamente, colocou, e quando tirou a mão estava limpa. Então Moisés precisou de um contato visual, de uma experiência, de algo que marcasse a vida dele, para que ele tivesse confiança. Você confia, você se sente inseguro? Busca Deus, Ele tem algo para marcar a sua vida, para sempre. Ele tem algo para trazer a você que você nunca mais vai pensar em voltar atrás. Por mais que eu estou seguindo essa vida cristã há muitos anos, já falhei, já pensei em desistir, mas o impacto que Deus fez na minha vida no início, não tem como. Então isso é que marca. Existe uma marca aqui que não deixa. Eu falho, eu me sinto desanimado, muitas vezes me sinto até carnal, mas eu falo, para onde eu vou? Não tem como. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Porque as coisas vão vir, as dificuldades virão, e você fala, para onde irei eu, se só tu tens a palavra de vida eterna, e eu sei que tu és o Filho de Deus. Isso é tremendo. E aqui em 6:12, vamos continuar. E é uma dificuldade enorme, né? Que Moisés... 6:12 diz assim, Moisés falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me escutaram. Como, pois, farão-os? Como Faraó há de me ouvir? Porque Moisés foi lá, mais uma vez, e tentou falar com o povo, olha, eu sou o libertador. E o povo parou de trabalhar e já queria seguir Moisés. E o faraó ficou irado com aquilo. Falou, sim, vocês querem parar? Então peraí. Agora ninguém vai trazer palha para vocês, não vai trazer mantimento nenhum. Vocês agora vão ter que ir lá, buscar a palha, buscar a terra e vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos. Aí o povo de Israel ficou desesperado, porque em vez de ter a libertação de Moisés, agora mais peso veio sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros. A escravidão intensificou. E isso tudo para mostrar a Moisés, Deus quer que você faça do meu jeito. Isso é tremendo. O clamor de Deus era que Israel servisse. Cada vez que Deus falava para Moisés, vai lá e fala para Faraó, que esse é o meu povo, deixe-os ir para que me sirva. Porque eles estavam ali escravos, 400 anos não tinha tempo de glorificar, de ter comunhão, de adorar a Deus, de ter essa coinonia que nós temos, fantástica, esse ágape maravilhoso. Deus queria que o povo servisse.
Deus quer que nós o sirvamos. Por que Deus nos libertou? Com o propósito de servi-lo. Como é que vamos servir a Deus? Não é só sacrificando cordeiros, como lá no templo. Não é, é com as nossas habilidades, com a nossa vida, nosso dia a dia. Deus quer que nós o sirvamos. Então Deus, esse povo, tinha que servir a Deus. Tudo que eles deveriam fazer era para a glória de Deus. Mas estavam fazendo ali para a glória de Faraó. Para a glória da carne, do diabo. Porque Faraó põe símbolo aqui do diabo. O Egito é símbolo deste mundo. Então quando você está fazendo as coisas para este mundo, pensando só na glória deste mundo, você está fazendo para o diabo. Pensa nisso. Porque o reino de Deus, Deus não está sendo glorificado. Você tem que buscar saber, Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero fazer isso, mas para a tua glória. Eu quero ser, né, um cabeleireiro para a tua glória. Eu quero ser um engenheiro para a tua glória. Eu quero ser um médico, um enfermeiro, não é? Para a tua glória. Eu quero glorificar o teu nome ali. Porque a nossa vida é a glória de Deus. Quando nós fazemos aquilo para glorificar o seu nome. Então nós temos que tomar a nossa vida. Deus nos tirou do Egito para servi-lo. Com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, como cantamos aqui. Isso é maravilhoso. Então eu estou aqui na introdução, né? Vamos continuar. Nós chegamos ainda nas pragas. Então observe que Deus, através de Moisés, vou acelerar um pouquinho. Então ele vem com a vara diante de Faraó. Primeiro ele faz aquele primeiro milagre que Deus mostrou para ele lá. Quer jogar a vara. Ele veio, falou com o Faraó e falou assim, Faraó pediu algum sinal. Ele falou, não. Ele jogou a vara se tornou uma serpente. Aí os magos vieram, também fez o mesmo. Eles fizeram o mesmo. Só que a serpente de Moisés engoliu as outras serpentes. Então ele pegou na cauda da vara, da serpente, a serpente se tornou uma vara novamente. O Faraó achou aquilo ali, que isso aqui é uma gorjetinha. Os meus magos fizeram o mesmo. Endureceu o coração. Deus tinha um propósito de endurecer o coração. Porque as coisas, quando nós... Olha, preste bem atenção. Quando você faz uma coisa e nada acontece, né? Quando você comete um pecado e você não vê a resposta logo a seguir, né? Você não vê o resultado negativo logo a seguir, você... ainda bem, não aconteceu nada. Porque normalmente quando a gente peca, a gente acha que vai vir um raio, né, do céu e já bater na nossa cabeça, e vai rachar-nos no meio. Mas a gente, às vezes, cometemos um pecadinho, né, nada aconteceu. Aí vamos... E isso vai endurecendo o nosso coração. E assim, esse foi o processo aqui com o Faraó. Né? Fez um milagre, Faraó, meus magos fazem mesmo. E veio a segunda praga. Né? A segunda praga, veio as rãs. Sabe que Deus permitiu que os magos fizessem também? Surgiram algumas rãs? Impressionante. É porque Deus tinha um propósito e falou com Moisés, eu vou endurecer o coração dele. É interessante que endurecer, alguns textos aqui, diz que vai sonar em pedra, em pesar. Vai pesar o coração de Faraó. E pesar o coração é porque naquela época, né, os faraós, quando morriam, eles eram mumificados. E tiravam todos os órgãos de dentro, né, empalhavam e depois só deixavam o coração. Porque eles tinham uma deusa lá, que quando viessem, né, pegasse o coração, colocava na balança com aquela deusa. Vocês vão ver alguns desenhos disso, se vocês verem livros sobre a história do Egito. E o coração, se pesasse mais, né, então ia ser para o castigo eterno. Se ficasse mais leve, então ia receber recompensa. Então eles levavam a ter muitos bens pessoais, eram colocados ali com eles, para quando eles
né, voltasse à vida, tivesse algumas coisas. Então há essa história, né? Isso. Mas o que acontece? Deus estava endurecendo o coração de Faraó na medida que ele via as coisas com naturalidade. Ele não via aquilo como uma manifestação, porque a feitiçaria, né, a mediunidade ali dentro do Egito era muitíssima. Então havia coisas que aconteciam. E depois veio a praga de piolho. Quando veio a praga de piolhos, os magos não conseguiram. E aí os magos falaram, olha, nós não conseguimos, isso aí é o dedo de Deus. Eles já começaram a reconhecer que era Deus que estava na situação. Que alguma coisa além do normal estava acontecendo. Então depois apareceram as moscas né, e veio também peste para os animais, úlceras, e foi intensificando. E é interessante que muitas das pragas começaram então a ter só ali no povo do Egito, e eles conseguiam ver o povo lá né, de Israel sem nenhuma praga. E é interessante que Deus fez bem a divisão entre o povo que era dele e o povo que não era dele. E Deus quer fazer isso também, né, hoje. Deus quer fazer a diferença entre o seu povo, aqueles que são salvos e remidos, e do mundo. Há algo diferente em nós. Tem que haver algo diferente em nós. Tem que haver uma postura diferente. Por exemplo, a sua forma de falar. Você anda murmurando sempre? A linguagem sua é a mesma do mundo? Seu comportamento é o mesmo do mundo? Né? O ambiente é o mesmo do mundo? Isso vai fazer diferença. Aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo. Os ambientes, as coisas que fazemos, que falamos. Eu vejo pessoas, desculpa, mas não sei da igreja, que murmuram. Toda vez que eu aproximo é murmurando. Toda vez que eu vejo as pessoas estão murmurando. Isso é uma das maiores escravidão que tem, sabia? Porque o louvor liberta. E quando nós estamos em opressão, é aquilo que nós vimos, né? É a oração e súplica com ações de graça sempre. Isso traz a libertação tremenda. A ansiedade tem cura. Basta você começar a louvar a Deus. Tira o foco de você e começa a louvar a Deus. Amém? Então nós temos aqui depois a instituição da Páscoa, né? Porque veio a 10ª praga. E a 10ª foi o próprio Deus. A morte de todos os primogênitos, tanto de animais. Então Deus falou sobre isso. Eu quero dizer que nós fomos chamados para servir. Amém? É isso. Servir. E Deus libertou-nos para servi-lo. Amém? Então procure saber em que área você pode servir a Deus. E interessante que... Aí eu vou começar a contar a história aqui para ser mais rápido. Então veio aqui a Páscoa, não é? Que Deus, antes de enviar a praga, Deus instituiu a Páscoa, falou como é que eles deveriam se portar, colocar o sangue nos braços da porta, matar um cordeiro perfeito, e ali preparar para cada família um cordeiro. Se a família fosse pequena, convidava outra família pequena e juntava para comer o cordeiro todo, porque não tinha que sobrar nada, porque eles tinham que sair no dia seguinte. Ninguém era comer e sair, né? Então, quando você come o cordeiro, você já saiu do Egito. É a ceia, né? Quando você comeu aqui a ceia, o cordeiro, porque o pão representa a carne, né? O sumo, o vinho. Quando você come, é porque você já saiu do Egito. Então você já está considerado livre. E é isso que eles já estavam prontos ali. Porque a libertação já estava garantida.
Deus falou assim, eu vou fazer vocês livres agora. Primeiro foi a praga através de Moisés, mas eu agora vou fazer com que ele liberte o povo. E naquela noite, né, Deus manifestou o seu poder, mandou o anjo da morte, matou todos os primogênitos. E o que aconteceu? Faraó falou assim, desapareçam, sumam da minha frente, levem o que vocês quiserem. E foi isso que aconteceu. Deus disse, olha, vocês vão receber ouro, pé de joias e animais, e eles vão mandar tudo isso com vocês. Vocês vão sair com um despojo fantástico. E isso aconteceu, e eles marcharam. E aconteceu toda aquela história. Eles iam para a terra prometida, mas primeiro passaram por deserto, houve muitos problemas. Depois Moisés morreu, veio Josué. Josué então conduziu. Entretanto aconteceu muitas coisas. Estou adiantando porque a história é longa, mas é abençoada. E aí Josué assumiu a liderança. Josué era um acólito, um ajudante de Moisés. E então quando Moisés queria entrar na terra, ele virou, bateu duas vezes lá na rocha, era só para falar para a rocha, né, verter água para saciar a sede do povo, que o povo estava murmurando. Moisés ficou nervoso e bateu na rocha. Falou, Moisés, você é o cara mais calmo, então por que você falhou? Agora você não vai entrar na terra. Moisés chegou, olhou a terra, mas não entrou. Então Josué assumiu a liderança, levou o povo. Agora é interessante que quando Deus fala, vocês vão entrar na terra que manda leite e mel, a terra não é de repouso, a terra não era para chegar ali. E Josué começou a batalhar, encontrou logo Jericó no caminho, uma fortaleza. Falei, agora como é que vamos transpor? Mandou espias, aí os espias foram lá, encontraram Raabe, né, deu toda a estratégia para que eles, né, vissem, espiassem a terra. Mas Deus então mostrou como ele deveria, né, deitar abaixo o muro de Jericó. E isso aconteceu. Mas ali Josué ficou a vida dele toda. Josué já estava avançado em dias, lutando, vencendo, né, né, combatendo para possuir a terra. Porque no início aqui, quando nós lemos, tinha vários eus para ser vencido naquela terra. Os heteus, fariseus, muitos eus para ser vencido. Na nossa vida tem muitos eus para ser vencido. Né? Eu posso, eu faço, eu quero, não é? Quantos eus? Então a batalha de Josué é constante. E ele não conseguiu. É triste, mas é verdade. Que diz aqui, né, que Josué aqui no capítulo... Bem, eu não vou ler porque é demorado. Bastante. Eu vou ler só o que está na folha aqui. E diz assim, né? A palavra de Deus diz assim, Jericó foi destruída e Raabe salva. E aqui uma notícia muito, muito desagradável. Josué 13:1. Vamos ler esse aqui. Josué 13:1. Quem encontrar pode ler. Josué 13:1. Era Josué, porém já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Já pensou? Ele estava na terra. Deus tinha prometido uma terra que manda leite e mel. Ali estava Josué. Várias batalhas conquistadas, vários, né, povos sendo conquistados. Mas ali está Josué já idoso e muita terra para ser conquistada. Muita terra para ser conquistada. A terra mandava leite e mel. Só que precisava ser conquistada. Mas a terra não foi dada por Deus. Foi dada por Deus. Deus capacita para conquistar a terra. Mas somos nós que temos que vencer essa batalha. Lá no Salmo 2, Salmo 2 diz que Jesus fala, Deus fala com Jesus, pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Como é que Jesus conseguiu esse direito de possuir a terra? Morrendo na cruz. Ao morrer na cruz,
Mas para isso, para conquistar a terra, ele teve que discipular 12, né? Trabalhar nesses 12. E diz lá em Mateus 28, diz, e aproximando-se, Jesus falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada. Portanto, ide, pregai o evangelho, né? A toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que vamos conquistar esta terra? Servindo ao Senhor. Josué serviu o Senhor até os últimos dias. E ainda faltava terra para ser conquistada. Jesus morreu, mas tinha pessoas para ser alcançadas. E ele preparou os 12 discípulos. Os discípulos avançaram, mas tinha terra para ser conquistada. Terra, coração, vidas. E hoje ele está falando, olha, tem muitas vidas para serem alcançadas. Muitos corações para serem alcançados. E eu chamei você para me servir. Tem muita terra, porque o semeador saiu a semear, né? Semear é boa terra. Terra, seu coração, sua vida. Deus chamou-nos para semear, para servi-lo. Isso é maravilhoso. Não importa se é velho, igual o Josué, mas ainda há muita terra para ser alcançada. Não é? Então lembre-se disso. Você pode servir ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem. Fala, Senhor, eu tenho em minhas mãos, vou colocar para a tua glória. Moisés tinha uma vara, né? Jogou no chão, Deus fez o milagre. E com aquela vara, Moisés avançou e liderou o povo para a terra prometida. Então, nós podemos também lançar a nossa vida, amém? Nas mãos de Deus. Sim. Muito bem, vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Ó Deus, nós, quando olhamos para nós mesmos, nos sentimos tão mínimos, Senhor, tão pequeno, com tanta necessidade. E vemos também os corações tão endurecidos. Quantas pessoas a gente fala, Deus, tratamos da melhor forma possível. E por falta de interesse viram as costas. Mas sabemos que há muita coisa a ser feita. E o Senhor fala que devemos semear, Deus, nossa semente de manhã, semear à tarde, e não poupar, não repousar no Senhor, porque nós não sabemos qual a semente que vai brotar. Se é que semeamos de manhã, se é que semeamos à tarde, se ambas ou se nenhuma. Mas ajuda-nos, Senhor, a perseverar. Ajuda-nos a permanecermos como servos, como, Deus, pessoas que servem ao Senhor, que têm desejo de sempre estar, Senhor, na Tua presença, buscar a Tua face, buscar a Tua vontade, Deus. Dá-nos um coração humilde, Deus, tira de nós qualquer presunção, soberba. Deus, nós não conseguimos de nós mesmos nada, absolutamente nada. Por isso, Senhor, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, que possa, Senhor, ó Deus, estender a Tua mão sobre cada pessoa aqui nesse lugar. Se há alguém que ainda não entrou, Senhor, não enganjou nesta tarefa maravilhosa de servir ao Senhor, de ser, ó Deus, de experimentar, ó Deus, o quão bom é o Senhor, que eles façam hoje. Submeta a Ti, que abra o coração, para que o Senhor venha e faça nele morada. E que através dessa pessoa, ou de cada um de nós, eu possa fazer coisas grandes. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela vossa paciência. Que Deus abençoe a todos em casa, em nome de Jesus. Amém.